obrigada pela participação de vocês hoje conosco. É uma satisfação enorme, né, a gente estar juntos hoje, né, para que a gente possa estar tendo uma fala bem pertinente sobre esse cenário, né, da pandemia nas escolas. E a gente espera que todos estejam bem, né, com saúde, em casa, fazendo essa quarentena, né. Agradecer também, né, as nossas convidadas, né, professora Ana Flávia, professora Eide, né, por estarem aqui conosco. Qual que é a nossa ideia, né? A gente, eu não vou falar, né, da Covid, nada disso, porque está todo mundo cansado de saber do panorama. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né, nas falas de outras pessoas, ou mesmo dos nossos gestores, ou mesmo nossas, a gente percebe que quando acabar, né, toda essa situação, a educação não vai ser a mesma, né, e isso traz para a gente uma incerteza, né, a palavra do momento é incerteza, nós não conseguimos vislumbrar o futuro, né? São tudo coisas meio incertas, de verdade. E aí, a nossa ideia, né, principalmente nós, enquanto curso de formação, a gente pensa nesse preparo mesmo dos alunos para estar enfrentando o que vem por aí. No seguinte sentido, né, que a educação ela vai se transformar. E se nós, né, enquanto formadores, não pensarmos e não investirmos nessa questão dessa possibilidade, a gente não faz o nosso papel, né? Então, a ideia é que a gente comece essa discussão, né, internamente, né, com os nossos alunos, com os nossos convidados, para que a gente comece a perceber como é que está esse cenário, né? Como é que nós, né, da educação física, estamos nos organizando, estamos sentindo, de fato, essa questão da mudança, né? Porque a gente sabe que todo mundo resiste ao que é novo, né? Nós não somos exceção, mas a gente sabe que o novo, ele está na nossa porta, né? Aliás, ele está na nossa casa, né? Como todos nós estamos em casa, esse novo está aqui dentro, nas casas de todos nós, dos nossos alunos, né? Então, como que a gente enxerga isso enquanto educação física e quais são as ações que nós, professores, estamos realizando nesse momento em que nós não estávamos preparados, nós estamos buscando soluções, né? Então, nesse sentido, da nossa conversa de hoje, né? É de trazer essas experiências, né? A gente entende que são coisas que estão sendo construídas, nós não temos nada acabado, para a gente poder pensar mesmo e ter uma perspectiva para esse nosso futuro, tá? Então, nós podemos começar, né, com a Ana Flávia, eu vou fazer uma apresentação rápida dela daqui, e depois a gente passa para a Eide. A Ana Flávia Lima Oliveira, né, ela foi a nossa aluna na graduação, licenciatura e bacharel do Instituto, foi minha bolsista, né, e uma amiga também, que, né, passamos muito tempo juntos. Atualmente, a Ana, ela ministra aulas de educação física no ensino infantil e xadrez no Fundamental 1, numa escola particular aqui de Muzambinho, que é o Liceu, tá? Tem interesse nos estudos, né, com os temas, né, de educação, formação de professores, educação inclusiva, políticas públicas, teorias pedagógicas e história da educação. Recentemente ingressou no curso de pedagogia, também aqui no Instituto. Ana, de novo, obrigada pela sua presença, é ótimo tê-la, né, com você, conosco, né, e aí você tem mais ou menos uns 15 minutinhos para fazer a sua fala, tá bom? Eu vou fechar meu microfone e você esteja à vontade. Pessoal, boa noite. Como a Ida já apresentou, meu nome é Ana Flávia,
fui aluno do Instituto, então é um prazer estar aqui falando com vocês essa noite. Fico muito feliz, né, de estar falando para alunos dessa instituição que me formou e continua me formando. Pessoal, então, eu sou professora da Educação Física no ensino infantil, e é disso que me pediram para falar para vocês aqui hoje. Está passando um pouquinho dessa experiência que a gente está vivendo aí de perto, nesses tempos de aula remotas, né? Para a gente começar, eu gostaria de trazer um contexto que é assim, no ensino infantil, quando a gente começa o ano letivo, a gente passa por uma adaptação. Adaptação não só dos alunos, né? Mas assim, dos professores, dos colaboradores, dos familiares. Então é um período muito conturbado. A gente brinca até que é uma maratona para vencer esse período. E quando a gente finalmente conseguiu passar por esse período tão caótico que é a adaptação das crianças, quando tudo já estava bem encaixado e a gente achava que ia ter um ano comum, né, como os outros, a gente se deparou com a situação do coronavírus. A princípio, pensamos que seria apenas uma semana em casa, de forma até inocente, né? Uma semana ou 15 dias a gente já estaria de volta. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Então a gente parou no meio do caminho aí, a gente estava desenvolvendo trabalho, as crianças já estavam adaptadas, e aí a gente se depara com essa notícia. Bom, a escola imediatamente buscou formas de estar em contato, né, com as crianças. Inicialmente criou-se grupos em WhatsApp, apenas para a gente estar conectando com as crianças, mandando um oi, né, para a gente não perder o vínculo. Só que com o passar dos dias, a gente viu que a situação foi se agravando, né? Então a gente já começou a buscar formas de estar interagindo com nossos alunos. O Liceu, né, aí de Muzambinho, ele é uma escola afiliada ao Ângulo, e o Ângulo rapidamente também já começou a inserir workshops, webinários, tudo voltado já para a educação à distância, para que pudesse, de alguma forma, instrumentalizar a gente, né? E durante esse período, a escola já tinha um portal, né, o Ângulo, que se chama Plural, e começou tudo a ser voltado para o Plural, para a gente aprender a mexer nessa ferramenta, a dar aula, né, que é uma ferramenta muito bacana, que a gente poderia dar aula, gravar, os alunos teriam acesso aos conteúdos. Então, cada nível de ensino do colégio liceu começou a estudar bastante o Plural. Só que a gente se trata do ensino infantil, né? E a gente viu que o Plural, talvez para o ensino infantil, neste momento, né, de quando começou as aulas online, não se adequaria, né? A gente não descarta a possibilidade de futuramente estar usando a plataforma Plural, só que a princípio a gente julgou no ensino infantil, o pessoal do ensino infantil, que não seria tão pertinente assim, né? E então, depois de muita conversa entre os professores, a gente decidiu utilizar o WhatsApp, né? Que era uma ferramenta que a gente já estava inserido, que os pais já estavam inseridos, que a gente já tinha grupos organizados e que a gente já tinha afinidade de estar mexendo com essa forma de dar aula, né? Então, cada professor, dentro da sua individualidade, buscou formas aí de dar a sua aula, né? E se tratando de educação física, eu optei por continuar o conteúdo que eu estava lecionando, que era o conteúdo de jogos, brinquedos e brincadeiras. Por quê? A gente parou bem no meio. Então, assim, eu não queria que tudo que a gente já tinha visto, tudo que a gente já tinha trabalhado, estagnasse ali, né? E a gente perdesse, de alguma forma, tudo aquilo que a gente já tinha conquistado com as crianças. Então, eu optei por continuar lecionando esse conteúdo, de fazer atividades voltadas para o conteúdo de jogos, brinquedos e brincadeiras, que gerou alguns frutos, né? Que daqui a pouco eu vou mostrar uma apresentação aí para vocês com as fotos desse conteúdo em específico. Pessoal, nos meus vídeos, nas minhas aulas, né, a gente tem um cronograma, cada professor ali tem o seu dia da aula. Nas minhas aulas, durante meus vídeos, né, eu sempre faço 2 momentos, né, um direcionado às crianças, que eu tenho que ministrar as aulas para as crianças, porém, também, a partir de certo momento do meu vídeo, da minha aula, né, eu volto para os pais. Por quê?
Porque no ensino infantil, as crianças dependem totalmente dos pais, né? Então, se os pais não julgarem aquela atividade importante, eles não vão gastar a energia deles naquilo, né? Então, a gente tem que explicar também para os pais, mostrar qual é a importância da educação física, qual é a importância daquela aula, o que ela vai trazer de positivo para as crianças. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu posiciono as minhas aulas, né? Ministrando o meu conteúdo, fazendo esses dois momentos. O que vem dando certo. Claro, a gente sempre almeja que 100% dos nossos alunos sejam atingidos, mas não é bem assim. No ensino infantil, eu tenho aluno de 6 meses a 6 anos de idade, então são crianças totalmente dependentes dos pais, né? E, e também eu penso que essas aulas, elas têm que ser viáveis para as famílias também, né? Dentro do espaço que elas possam aplicar essa atividade, num tempo que elas necessitarem, com aquilo que elas têm em casa. Eu nunca deixo totalmente uma proposta fechada. Eu sempre tento abrir para que os pais possam adaptar, se reinventar e sempre ir além, né? Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Nem são diversos pontos positivos. Conversando até com o professor Matheus, eu pontuei que eu acho que, de vez, a educação física entrou no cenário, né, do colégio liceu no ensino infantil. A gente não está só brincando, a gente não está só fazendo uma atividade à toa, a gente está ensinando, a gente está querendo que o nosso aluno se desenvolva, que ele seja um aluno crítico, uma pessoa crítica na sociedade, que ele aprenda realmente, que ele aplique isso na vida dele, que faça sentido. Então, é isso que eu acho que veio para contribuir. Um ponto positivo foi esse, né? Claro, muitos pais sempre julgaram a educação física importante, né? É uma característica do colégio liceu isso. A disciplina sempre foi, assim, bem requisitada pelos pais, devido ao histórico do colégio, enfim. E eu acho que de vez veio para falar, olha, a educação está aqui, a gente está fazendo um trabalho, é legal, a gente está conseguindo, sabe? E os pontos negativos, que a gente não sabe até que ponto, né, que a gente consegue atingir a criança, né? A gente sabe que a criança tem um tempo de retenção muito rápido, então, como as nossas aulas estão chegando, como eles estão aprendendo, porque é tão gostoso a gente aplicar nosso conteúdo e ver ali a evolução dos nossos alunos, né? Vendo que eles têm dúvida, de perguntar, de questionar, e isso a gente não tem através das telas, né? Infelizmente. Mas a gente está caminhando, eu tenho me organizado bastante, porque eu tento dar um feedback para os pais. Quando eu envio atividade, eles têm aí um prazo de 1 semana, teoricamente, mas eu aceito depois, tranquilamente, para estar me devolvendo, e eu faço a questão de dar um feedback para essas famílias, né? Porque para que eles vejam também que a gente está preocupado, a gente está interessado. Cada aluno ali tem sua pastinha por semana, por atividade, e aí a gente vai dando esse feedback, fazendo salvando esses arquivos. Eu faço questão de ter tudo documentado, né, para que futuramente isso seja um portfólio, vamos dizer, um portfólio online, né, dessas crianças, um registro. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês experiências que eu tive nesse período. Eu entrei em contato com cada família aí, peguei um exemplo de cada turma para facilitar, conversei com os pais, eles me autorizaram a estar mostrando aqui para vocês um pouquinho do que a gente tem feito lá no colégio, tá joia? E na disciplina de educação. Pessoal, então, a gente vai começar lá do infantil 1. Eu não peguei exemplos do berçário, não consegui o contato. Lá no colégio liceu a gente tem crianças a partir de 6 meses, e aqui eu vou começar a apresentação a partir de 2 anos de idade, tá bom? Dentro do conteúdo de jogos, brinquedos e brincadeiras. Pessoal, essa aqui é
é uma aluna de 2 anos, e a proposta aqui era fazer uma cama de gato em casa, uma brincadeira. Eu enviei algumas musiquinhas para eles, né? Fiz um vídeo explicando qual que seria a proposta. Aqui vocês podem ver que é uma mesa, a família adaptou. Eu fiz outra sugestão e aqui a família se reinventou para conseguir ministrar atividade, né? E me enviaram fotos. Aqui a mesma criança, aqui era uma proposta de brincadeira com água e sabão, tá? Aqui acho que não dá para ver muito bem, mas é que geralmente eles me enviam um vídeo, sabe? Só que aqui eu peguei algumas fotos. Alguns são até prints de vídeo deles brincando aqui, tá joia? Aqui foi uma construção de brinquedo. Aqui é uma aluna de uma das turmas de 2 anos, de 3 anos, desculpe, de 3 anos. Aqui foi uma construção. Eles fizeram um brinquedo de vai e vem em casa, com materiais reciclados, com o que eles tinham. Foi bem divertido o relato depois, porque a família, era um brinquedo que que a mãe da criança tinha o hábito de brincar. E a próxima foto que eu vou mostrar aqui, pessoal, essa aqui, para mim, é uma das experiências mais gratificantes que eu tive, a partir de uma aula de construção de algum brinquedo. A família construiu um parque em casa, um parque de madeira, com aquilo que eles tinham em casa. E agora eu vou mostrar as fotos aqui. E foi um relato muito gratificante de ter vivenciado. A família foi muito além do que eu pedi, era um simples brinquedo, vamos dizer assim. E aqui eles construíram um parque, né? Um parque de madeira, muito bacana. Olha, fizeram um escorregador, balanço, e fizeram um carrinho também, viu? Fizeram um carrinho bem legal aí para vocês verem, brincando na rua, trazendo essa questão da construção, né, da afetividade para o brinquedo, que isso é muito importante na educação física. Então, aqui eles superaram todas as minhas expectativas, né? Aqui a família era uma proposta de brincadeira, também a família optou por fazer um circuito bem bacana aqui, e também trabalharam uma atividade de motricidade, né, de lateralidade, bem bacana também. Aqui já é um aluno de 4 anos. Aqui, na construção também fizeram um ping-pong com tampa de lata, palitinho de sorvete, uma bexiga, um ping-pong bem legal, eles adoraram, e foi bem divertida essa construção. Aqui eles brincaram de pedra, papel, tesoura, são irmãos, um é de 3, da turma de 3, um da turma de 4, mas geralmente eles fazem as atividades juntos, né? E aqui também houve a construção, né, de um carrinho de rolimã. Esse aqui eu recebi um vídeo muito emocionado do pai, falando da infância e de como foi gratificante estar vivenciando isso com o filho dele, né? E a criança também, aqui eu tinha pedido um registro, a criança também registrou esse momento aí, né, por desenho. Então, essa foi algumas das experiências, né, algumas fotos, tentei trazer, assim, resumido, que a gente está vivendo, que a gente está passando, como tudo na vida tem seus lados positivos, seus lados positivos, negativos, e creio que, de alguma forma, a gente vai sair melhor. A educação mudou nesses tempos, a gente teve que se reinventar, mas a gente está conseguindo, e espero que, de alguma forma, meus alunos estejam aprendendo, crescendo, evoluindo, e é isso aí, pessoal. Acreditando sempre numa manhã melhor para todos nós, né? Todos nós da educação, e sempre buscando uma educação física justa, uma educação física de todos, e para todos, né? E, enfim, é esse aí. Queria agradecer pelo convite. Eu acho que já até estourei meu tempo, mas gratidão, é isso. Muito legal a sua apresentação, né? Tem algumas perguntas aqui. O Mike perguntou se as propostas eram as mesmas para todas as crianças. Esse relato que eu trouxe para vocês foi algo conversado, né, com a direção, que, assim, a gente chegou junto
essa atividade assim, que a gente queria trazer essa questão da construção, do resgate de brincadeiras. No fundo, era a mesma atividade, porém eu gravei aulas diferentes, com abordagem diferente para cada idade, mas era com o intuito desse resgate de brincadeiras, de construção do próprio brinquedo, só que foram aulas diferentes com o mesmo objetivo. Certo. A Pri está perguntando como foi a aceitação dos pais. Olha, assim, a primeira semana foi um boom, assim, né? Foi tudo muito novidade. A galera lá abraçou a causa, bem abraçando. É engraçado que, por exemplo, assim, quando alguma família, algum pai nota que alguma família não está fazendo atividade, eles mesmos se cobram, sabe? E está sendo bem legal a aceitação, sim. Eu acredito que cerca de 70% a 80% são ativos, semanalmente, nas aulas de educação física. Tem uma outra pergunta aqui, do Luiz Felipe, ele está perguntando, pegando o exemplo dos irmãos, a abordagem entre os dois seria diferente, então, certo? Abordagens diferentes, são aulas diferentes, né? Porque são idades, pode pensar que, assim, um ano não dá diferença, mas dá muita diferença no infantil. Então, são abordagens diferentes, são os irmãos, eles assistem, pelo relato da mãe, eles assistem às aulas separadas, mas na hora de fazer atividade, um acaba envolvendo na atividade do outro. Eles acabam fazendo juntos, mas assistem separadamente, né? Porque são abordagens bem diferentes. O Matheus está perguntando, você enxerga que a educação física mudou de patamar na escola com esse seu trabalho mais visível para os pais? Creio que sim, como falei, né? Eu acho que colocou a educação física de vez no cenário. Muitos, como já tem 4 anos de colégio, né? Por já conhecer os pais e pelo contato direto com as crianças, porque eles lá entram muito pequenos e vão crescendo dentro da instituição, né? A educação física sempre, assim, eles tinham um reconhecimento, só que eu acho que agora veio de vez, sabe? Agora eles compreendem a importância das crianças estarem na disciplina de educação física, sabe? De fazerem bem, assim. Eu acredito muito nisso. A Rafaela Russo fala que a proposta é legal, muito bacana, é a importância para a família, né? Mostrar essa importância para a família. E ela fala, tomara que isso preserve quando as aulas voltarem ao presencial. E parabeniza pelo trabalho. A Tiffany está colocando aqui, a gente sabe que nas escolas só possuem 2 aulas de educação física por semana, no máximo. Nas aulas online, ainda tem requisito de outras disciplinas terem mais tempo dia, aula, que as outras? Como é que é dividido esse tempo para a educação física em relação às outras disciplinas, Ana? Bom, no colégio liceu, os berçários, que é as crianças de 6 meses a 3 anos, eu faço 4 encontros semanais, né, nas aulas presenciais, de 25 minutos. São 2 aulas fragmentadas, né? Em 4 aulas, porque são crianças muito pequenas e aí não são aulas extensas de 50 minutos. E depois, 4 e 5 anos, os 50 minutos mesmo, 2 aulas semanais. A gestão, a gente fez um cronograma no ensino infantil, cada professor tem o seu dia de aula. Lembrando que no colégio a gente tem aula, várias disciplinas extras, tem educação física, xadrez, artes, teatro, musicalização, então cada professor tem o seu dia. E, por exemplo, na quinta-feira é o meu dia de ministrar a aula, então está bem dividido. Não está mais tempo, não, as outras disciplinas, está bem igualitário, assim, no ensino infantil, tá? No ensino fundamental, adotou outras normas. Tá. A Daniela está perguntando se vocês têm algum momento síncrono com as crianças, se você tem algum momento que todos se reúnem. Ainda não, Ieda, a gente está organizando para que isso aconteça, tá? Mas no momento não. Foi um pedido dos pais, sabe?
Só que a gente já está notando a necessidade de ter pelo menos um encontro assim, junto com as crianças online, todo mundo junto, tentar fazer esse encontro sim. A Yasmin está perguntando se você teve dificuldades para elaborar as aulas, levando em conta a falta de contato com as crianças. Ah, com certeza, com certeza. No início, assim, foi um choque, né, Eda? Nossa, para gravar a primeira aula foi difícil, mas isso vai, os nossos medos, os nossos anseios vão diminuindo, né, com o passar das experiências que a gente vai adquirindo, assim, mas é bem difícil. Eu tenho diversas inseguranças, mesmo já tendo uma certa experiência no ensino infantil, tenho as minhas inseguranças, sim, mas tem uma gestão do ensino infantil bem presente, que tenta amparar aí os nossos anseios, e a gente sempre está dialogando entre os professores também. Mas acho que essa insegurança, ela é de todos, né, Ana? Porque é um modelo que a gente não tem costume. Então, eu acho que ninguém se sente seguro, né, nesse momento. Todos nós, né, por mais experiências, né, que se tem até em EAD, o que a gente está vivendo não é um ensino à distância, né? Nós estamos construindo um modelo híbrido que a gente nem sabe, né, como que isso vai terminar. Tem uma pergunta aqui da Inara também, ó, que está colocando assim, muito bacana e vejo que nessa idade do infantil e também nessas atividades remotas, poderíamos pensar em uma abordagem interdisciplinar para ajudar no processo de aprendizagem dessa faixa etária? Ah, com certeza, com certeza. É o perfil, assim, do ensino infantil, trazer essa questão mesmo de tentar unir disciplinas, né, unir projetos para que seja efetivo de alguma forma para as crianças, né? E só que particularmente ainda não vi acontecer nessa forma remota, presencialmente isso acontece muito, mas com certeza neste momento eu acho que pode agregar muito, trazer essa questão de junção mesmo, né? De caminhar junto, assim. Eu acredito bastante. A Mariana está perguntando, são todos os alunos que conseguem esse desenvolvimento nas atividades ou muitos ainda têm dificuldade? Eu acredito, assim, a dificuldade ela existe, né? Cada criança ela tem a sua individualidade, né? Cada criança, às vezes uma criança é super assim, super participativa, outra é mais tímida, e a gente varia muito, né? Mas creio que tem, assim. Mas eu também acredito que nesse momento que a gente está vivendo, de alguma forma, tem facilitado as questões das dificuldades. Por quê? O que eu vejo muito, o que eu recebo muito é das famílias reunidas, todos fazendo junto, entendeu? Às vezes eu passo uma atividade, tem o pai, recebi atividade com a avó, junto com as crianças, fazendo atividades. Então, creio que isso possa diminuir as dificuldades das crianças, sim. Tem mais uma pergunta aqui, é do Wonder. Ana, haja vista você ter mencionado que a visão dos pais com relação às aulas de educação física mudou durante este período remoto, o que você faria de diferente em momentos presenciais para melhorar essa aproximação e visão dos pais? Oi, Wonder. Saudade, seu professor querido. Eu acho que é um desafio da educação de estar junto com a família, né, Ieda? Acho que a gente vem sempre buscando isso, sendo que a gente vive cada vez mais a escola, as crianças são inseridas cada vez mais cedo dentro da escola, né? Então, essa questão familiar dentro da escola é muito importante. Na disciplina de educação física, eu venho trazendo, quando a gente estava presencialmente, alguns momentos envolvendo a família. Por exemplo, nesse conteúdo mesmo de jogos, brinquedos e brincadeiras, se a gente tivesse na escola, eu sempre convido pais para estar indo ensinar uma brincadeira, para fazer alguma construção de brinquedo, no projeto também que eu tenho lá de futebol,
né, que é um projeto diferenciado do ensino infantil, né, que eu chamo de LeFute, Colaboratório de Ensino do Futebol. A gente sempre faz momentos aí com os pais, campeonatinhos com os pais, né, os pais apitam, os pais jogam, os pais, sabe, os pais e mães, viu, pessoal, não é só pais não, pais e mães, familiares aí sempre envolvidos, e eu venho buscado, mas eu acho que sempre a gente tem que trazer eles mais para perto, cada vez mais, acho que sempre é importante. Tem mais uma pergunta aqui do Mike, se você tem algum aluno com necessidades especiais nas suas turmas, né? Tenho sim, sabe? Cada vez mais, Ida, isso é bem legal de falar também, a gente vem recebendo alunos de inclusão, alunos já com diagnóstico, isso é bem legal, assim, a família, sempre as famílias, algumas bem abertas, juntando equipes, juntando professores, especialistas para estar sempre auxiliando o desenvolvimento da criança. E tenho alguns alunos sim, e é bem legal, viu? Eu acho muito importante as crianças de inclusão estarem na escola, não só para as crianças mesmo da inclusão, mas para todos os alunos, para nós professores. A gente sai da zona de conforto, a gente busca estratégia, a gente estuda, e para trazer essa criança para perto, para que ela obtenha sucesso na educação infantil. A Lucimar está colocando aqui, acha legal, e a Rebeca, acho que eu vou encerrar com a pergunta da Rebeca, gente, para as perguntas para a Ana, aí depois a gente pode voltar a hora que depois da fala da Eide. A Rebeca está colocando, Ana, você acha que essa aderência e envolvimento aconteceria também em uma escola pública, tendo em vista que a realidade é diferente? E o que você propõe para aumentar essa aderência, já que você disse que tem uma porcentagem de 80% que realiza as atividades, como alcançar os outros 20%? Pergunta difícil, hein? Eu nunca trabalhei em escola pública, porém todos os meus estágios foram em escola públicas, né? Essa é a vivência que eu tenho. Mas busco sempre conversar com meus colegas de escolas públicas. Essa semana eu tive contato com 2 professoras aqui da rede municipal de ensino. É o mesmo caso, assim, algumas famílias aderem, outras nem tanto, né? Eu acho que varia também, não só a questão de público ou particular, acho que também difere um pouco de regiões, né, também de cidades, daquilo que vem se buscado, né, de cada professor, então varia muito, assim. Então, eu acredito, conversando com minhas colegas aqui do município, de escolas públicas, do ensino infantil, eu vejo que elas também estão conseguindo uma adesão legal aí, né? Claro que tem famílias que não participam. Para chegar ao resto dos meus alunos, esses 20% aí que eu acho que faltam, né? Eu creio que também é muito particular, porque tem família que optou por não participar, não só da educação física, mas de tudo, por não conseguirem, por não acreditarem, ou por não... Cada um tem seu motivo, né? Mas eu acho que sempre vale a pena, assim, buscar esses alunos, né? Para que eles também possam ter efetividade, né? Mas é isso. E um fato também, assim, tem que ser destacado, é que a educação infantil ela não é obrigatória do 0 aos 3 anos. Então, muitas famílias nessa faixa etária é onde a gente tem menos adesão, porque não é obrigatório o ensino infantil. Agora, 4 e 5 anos que é obrigatório, aí a galera toda está participando sim. Pois é, mas eu fico pensando também nessa questão dessa adesão dos pais, né? É que são vários fatores que levam, né, os pais a aderirem ou não. Vai desde os trabalhos que os próprios pais têm, né, até da questão de como eles enxergam a educação, tá? Ana, agradecer você por enquanto, né? Foi ótima a sua fala, eu acho que dá para a gente ter boas perspectivas, né, em relação
A questão dessa educação à distância, a gente sabe que nós estamos tentando todos, né? Mas se a gente vê que os resultados também são positivos, nesse sentido de buscar coisas diferentes, né? De tentar coisas diferentes, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Gente, vamos passar agora, né? Saindo do ensino infantil, nós vamos convidar a professora Eide, de Poços de Caldas, né? Eide Jancer Ferreira. A Eide atualmente é professora de Educação Física do nível do ensino médio no Instituto Federal, né, Campus Poços, doutorado em Ciência da Motricidade na área de Pedagogia da Motricidade Humana pela Universidade Estadual Paulista, Unesp Rio Claro, mestrado em Educação Física na área de Aspectos Culturais do Movimento Humano pela Universidade Federal de Viçosa, e bacharel e licenciado em Educação Física também pela Federal de Viçosa. Eide, agradecer aqui a sua presença, né, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, né, e também estar ouvindo dessa experiência, né, que a gente partilha agora num outro nível de ensino, com outro público, né, que também, que nós também atendemos, né. Bem-vinda, fique à vontade para a sua apresentação, Eide. Oi, Ieda, obrigada, boa noite, pessoal. Primeiro, gostaria de agradecer, né, por esse convite, para compartilhar deste momento com vocês. É uma satisfação muito grande, e eu acredito que esse espaço de diálogo, de troca de experiências, né, ele é de grande importância para nos ajudar a lidar com essa situação e crescer também com ela, né. Como a Ieda disse, eu vou falar, então, da minha experiência como professora no Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Poços de Caldas, no trabalho com... Então, eu estou trabalhando, né, com o ensino médio. Nesse semestre, estou trabalhando com as turmas de primeiro ano, então vou falar aqui da experiência que eu estou tendo com 115 alunos desses cursos de primeiro ano do ensino integrado. É importante destacar que aqui no Campus de Poços de Caldas, nós começamos em fevereiro deste ano a experimentar um novo currículo, né, com um currículo novo, que traz o ensino híbrido. Então, a gente começou em fevereiro a trabalhar com 20% da carga horária com atividades remotas. Então, a gente estava aí com um mês de experiência quando veio, né, o boom dessa situação da pandemia do Covid-19. Então, a gente já, né, nesse novo modelo, tinha definido que a ferramenta que a gente utilizaria seria o Google Sala de Aula. Isso nos facilitou bastante, né, para fazer essa transição, porque as salas já estavam organizadas. Então, com os primeiros anos, a gente teve, né, um pouquinho menos de dificuldade, né, que não teve, né, isso só adiantou um pouco o processo, porque era só um mês e meio aí de experiência. Bom, em geral, né, essa experiência ela tem tido pontos positivos e também, né, desafios ainda a serem superados, que nós ainda não temos as respostas. Como pontos positivos, a gente tem percebido que a gente está com uma participação boa dos alunos, né, em média 80% dos estudantes, eles têm participado e acompanhado as atividades remotas. Tem havido uma oportunidade crescente para o desenvolvimento de autonomia dos estudantes, o que é muito importante nessa fase do ensino, né, dos alunos conseguirem guiar o próprio tempo de estudo deles. E para os professores, eu percebo que há um ponto positivo em relação ao estímulo à formação continuada. Né, a gente percebe que é um momento em que muitos professores estão buscando reavaliar as práticas pedagógicas. Então, isso, eu acredito que é um benefício para todas as áreas, e na educação física também a gente percebe isso. Em relação aos desafios, né, um primeiro e maior desafio que a gente percebe é a questão da desigualdade social. Eu acredito que é algo que a gente tem que trabalhar todos os dias na educação, que a gente ficou muito evidente com a questão do acesso dos alunos à internet ou a equipamentos. Foi feito um esforço da instituição para amenizar esse problema, então a equipe de gestão fez um contato com todos os alunos e garantiu que nenhum aluno está sem acesso. Claro que alguns alunos têm algum problema em uma semana ou outra, alguma dificuldade, mas a gente está em contato com todos esses alunos. Com isso, um outro desafio também que a gente percebeu é que a gente conhece muito pouco a realidade dos nossos alunos e alunas.
a gente não tem, né, um conhecimento sobre qual é a realidade de moradia deles, o espaço que eles têm, se eles têm uma privacidade para estudos, a gente conhece bem pouco. Isso chamou bastante atenção. Um outro desafio é com relação ao componente prático de disciplinas, né, algumas disciplinas a gente ainda não tem resposta sobre como fazer isso. Na educação física, a gente tem buscado algumas alternativas e formas de reinventar a prática, mas em outras disciplinas isso não tem sido possível ainda. E também um problema, tanto dos professores como dos estudantes, de falta de domínio sobre as tecnologias da informação e comunicação, né, dada a situação que nós não tivemos um tempo adequado de preparação, ainda que no caso dessas turmas, que eu estou trazendo essa experiência, a gente já estava, né, experimentando há 1 mês e meio, mas isso ainda não estava consolidado. Bom, eu vou falar agora um pouco mais específico da minha experiência com o ensino de educação física remoto. Num primeiro momento, eu tentei continuar com o conteúdo programado para o ensino presencial. Mas aí eu logo percebi que corria um risco desse processo de ensino-aprendizagem ficar desprovido de sentido para os alunos, visto que é uma situação, que nessa situação da pandemia, ela alterou completamente o nosso modo de vida, né? Então, eu percebi que precisava criar uma conexão maior com a vida concreta dos estudantes. Então, eu busquei um replanejamento dos conteúdos, fazer uma transição, uma adequação, e para isso, eu tenho me baseado em 2 abordagens e 2 questões orientadoras, né, para me ajudar a planejar quais são os conteúdos a serem trabalhados. A primeira abordagem é a abordagem crítica de Paulo Freire, principalmente com a ideia de que o conteúdo programático, ele deva partir da situação presente, da experiência dos estudantes, da vida concreta. E nós temos uma situação que ela tem dimensões próprias e que ela, né, toca a vida dos alunos, toca o corpo. Então, por que não usar partir dessa própria situação para trabalhar os conteúdos? Então, busquei, né, me nortear por essa questão de quais são os temas relacionados à educação física que poderiam ser desdobrados a partir da situação da pandemia da Covid-19. Então, usar aí a Covid-19 como um tema gerador. E uma segunda abordagem, que é de uma teoria da promoção da saúde, que se chama salutogênese, ela busca explicar quais são os fatores que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis diante de situações desafiadoras. Então, e aí a pergunta que eu tento me orientar é de que forma que os temas da educação física poderiam ajudar os alunos a se manterem saudáveis durante esse tempo de crise. Então, por meio dessas 2 perguntas, eu tenho buscado explorar quais temas trabalhar com os alunos para desenvolver, né, o pensamento crítico dos alunos do ensino médio. Eu vou mostrar para vocês aqui agora alguns registros das atividades, alguns dados que eu tenho dos alunos. Um exemplo de uma unidade que eu trabalhei com eles foi sobre lazer, jogos e brincadeiras. A gente buscou fazer um paralelo sobre jogos virtuais e jogos tradicionais. Então, os alunos se organizaram em grupos e nós utilizamos uma primeira atividade com o jogo de stop, ou a dedanha, né, e eles utilizaram uma plataforma, um site que é específico para o jogo, então que permite que eles criem as salas virtuais só do grupo deles, escolham os temas e organizem toda a atividade. E após a realização, eu sempre peço, né, eu envio para eles um formulário, para eles elaborarem um comentário crítico analisando como foi aquela experiência. Nessa unidade, a gente fez uma segunda atividade com um jogo de imagem e ação, então também fazendo paralelo dos jogos virtuais e no formato tradicional. A gente usou aqui essa outra plataforma, que é também um site específico para o jogo, de adivinhação, de desenhos, e eles se organizaram da mesma forma, né, criando grupos e salas virtuais especificamente para eles. E é legal que essas ferramentas também, elas possuem chat, então permite uma certa interação. Em relação a essas atividades, né, os alunos, eles deram um feedback bem positivo. Eles consideraram que
foi, né, satisfatório para eles ter oportunidades para interação, diversão, rever os amigos. Isso porque, assim, eles já têm bastante experiência com jogos virtuais, mas para eles foi diferente fazer os jogos virtuais com os colegas da turma, né, ter uma atividade voltada para isso. Eles reconhecem que os jogos no formato tradicional eles são mais envolventes, mais emocionantes, mas que esses jogos virtuais tiveram um papel importante, ajudaram na interação. E um dado interessante, né, na verdade até preocupante, é que os alunos, 18% dos alunos relataram nunca ter experimentado o jogo no formato tradicional, né, o que é preocupante, considerando que já é a última fase do ensino básico. E outro elemento, né, que eles trouxeram é que alguns dos alunos relataram que os jogos virtuais são mais inclusivos. Eu achei também um dado bem interessante. Uma segunda unidade, a gente trabalhou o tema de saúde e qualidade de vida. Então, a gente fez um trabalho de elaboração de mandalas, práticas meditativas, construção de mini hábitos saudáveis, né, ajudando os alunos a identificar quais hábitos eles gostariam de desenvolver e como eles poderiam fazer isso. Então, também não é uma proposta já fechada, imposta aos alunos, eles vão construindo, também tem sido uma atividade bem interessante. Leitura e análise de reportagens sobre saúde mental de adolescentes e análise de filmes sobre o papel das emoções. Então, nessa unidade, tem tentado bastante trazer o desenvolvimento de habilidades emocionais, ajudar os alunos a entender, descobrir algumas técnicas para controle de ansiedade, nessa linha de trabalho. Um outro exemplo foi uma atividade com ritmos e danças, né, tem trabalhado com produção de vídeos. Então, essa atividade foi, né, um exercício criativo, que foi feito em duplas, e eles precisavam criar uma coreografia com o tema longe, mas não separados. E o foco era trabalhar o conceito de sincronia, né? Então, um aluno gravava, produzia sequência, e eles precisavam fazer de forma espelhada, ao mesmo tempo trabalhando a sincronia. Também foi um exercício bastante positivo. Bom, uma outra estratégia que eu tenho utilizado é fazer um levantamento, diagnóstico constante com os alunos em cada atividade. Então, um último levantamento que eu fiz com 100 alunos, trouxe também, né, alguns dados preocupantes também. Então, em média, nas últimas semanas, eles passaram 9 horas por dia na posição sentada. Eles relataram, né, 49% dos alunos não fizeram atividade física e relataram dores nas costas, pescoço e cabeça. Então, eu tenho utilizado esses dados, né, a partir da identificação das necessidades dos alunos, para ir, então, adaptando os conteúdos e o que vai ser trabalhado com eles. Eu vejo, assim, diversas outras possibilidades do que a gente pode trabalhar com o ensino médio, né, principalmente numa dimensão conceitual, com uma perspectiva crítica, para os alunos pensarem questões que estão relacionadas à educação física e essa situação que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, debate sobre o corpo biológico, corpo sociocultural, né, num momento que nosso corpo não está tão visível ao outro, né, trabalhar questões sobre imagem corporal, estética, corpo e consumo, um trabalho sobre postura, fortalecimento muscular, como que isso pode ajudar, né, no problema que eles estão identificando, de ficar muito tempo sentado, de sentir dor, as relações entre exercício físico, saúde mental, exercício físico e sistema imunológico, bem como um trabalho sobre o uso de mídias sociais, aplicativos de atividade física, e também que eu vejo muito interessante que a gente está tendo uma oportunidade para trabalhar mais a questão do autoconhecimento. Então, se é um momento que a gente não pode ter tanto contato com o mundo exterior, por que não estimular os alunos a entrar mais em contato, né, com o mundo interior? E as práticas corporais, eu acredito que elas nos apontam, né, caminhos possíveis para isso. Em geral, né, qual que é a percepção dos alunos sobre essas atividades? Isso aqui, em geral, todas as disciplinas, tá? Não só a educação física. Eles veem pontos positivos e negativos. Né, de forma positiva, eles percebem a manutenção da rotina, ter continuidade dos estudos, evitar reposição de aulas e por uma questão de manter a qualidade de vida e a saúde ocupacional deles. Por outro lado, eles têm relatado uma dificuldade para acompanhar os conteúdos,
que a aprendizagem não tem tido a mesma qualidade. Um outro problema é a questão da sobrecarga, muitas atividades para fazer, de muitas disciplinas, e que nesse meio digital, a aprendizagem é mais difícil, é mais complexo, é bem mais complicado para eles. Bom, para finalizar, uma perspectiva futura para a educação física, né? Não tenho essa resposta com clareza, mas o que eu acredito é que o ensino híbrido ele vai vir como uma tendência muito forte, né? O nosso currículo já está sendo trabalhado, eu acredito que se era um teste, agora ele ficou bem consolidado. Eu imagino que isso vai crescer, então eu tenho sentido que esse caminho com atividades remotas me parece, talvez seja forte dizer assim, mas um caminho sem volta. Eu acho que isso vai crescer cada vez mais, não total, né? Mas, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, usa 20% da carga horária nesse formato. É preocupante, mas eu acho também que tem uma perspectiva positiva, existem possibilidades para a gente ampliar e qualificar o debate de educação física nesse formato, existe oportunidade para pensar em outras dimensões que não eram tão trabalhadas, né, então, por exemplo, a dimensão emocional, a dimensão social, cognitiva. Então, a gente também tem oportunidades para trabalhar outras coisas. E eu acredito que vai mudar, sim, a prática dos professores, principalmente no sentido dessa reavaliação das práticas. Então, a gente realmente saiu da zona de conforto, a gente está buscando outras alternativas, e eu acredito que os professores vão passar a incorporar isso nas práticas deles. Bom, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer pela oportunidade de compartilhar com vocês. Eide, parabéns pela apresentação, seu trabalho parece que está sendo bem interessante, né? É bem diversificado mesmo, pelos exemplos que você trouxe aqui para a gente, né? Aqui, o Luiz Felipe, ele está colocando, ele foi aluno aí de Poços, né? Luiz Felipe de Oliveira Rodrigues, está parabenizando o seu trabalho, e lembra que no primeiro ano, o conteúdo foi trabalhado pelo professor Josué, foi parecido com esse. No entanto, nós tínhamos uma parte prática. Como repor essa parte prática à distância? Ou trabalhar em menor tempo quando retornarem as atividades presenciais, né? Acho que o Luiz Felipe está querendo saber se vai existir uma prática presencial após, né? A gente não sabe quando. Uhum. Aqui no nosso campus, eu acredito que não vai ter uma reposição dessa prática. Nós estamos trabalhando com semestral. Então, o que eu estou tentando é incluir algumas atividades de forma prática para os alunos, mas é uma prática diferente daquela que a gente estava acostumado lá no ginásio, atividades com bola, esse tipo de coisa. Só que a gente tem, né, então, por exemplo, para mim, no meu caso, eu estou trabalhando com o primeiro ano, então ainda tenho todo o ciclo para trabalhar com eles essas atividades que não estão sendo trabalhadas agora. Então, acredito que nós vamos ter novas oportunidades para trabalhar o que ainda está faltando. As pessoas estão parabenizando, né, falando que a sua fala também conseguiu ampliar, né, essa visão nossa desse ensino de educação física à distância, acho que é bem legal. A Rebeca tem uma dúvida, se vocês estão fazendo alguma intervenção de promoção de saúde para os pais ou responsáveis nesse período de pandemia, ou alguma atividade que envolva os pais. Não, até então nós não estamos fazendo atividade com os pais, é só com os alunos que passam indiretamente, alguns deles, né, por livre e espontânea vontade, a envolver os pais juntos. Então, por exemplo, nessa atividade de construção de hábitos saudáveis, alguns alunos relataram que fizeram isso em família para poder, né, conseguir, de fato, colocar em prática. Mas não tem nenhuma atividade direcionada aos pais, né, até uma ideia interessante. O Matheus está fazendo uma pergunta tanto para a Ana quanto para você, Eide. A partir dessa experiência remota, o que vocês acham que precisa ser incluído na formação de professores que não foi ofertado a vocês? Um desafio que eu vejo que sempre bate a porta, que não consegui resolver na minha formação,
é a questão da interdisciplinaridade. Eu acho que ter conhecimento e saber mobilizar isso, colocar isso em prática, ajudaria muito nesse momento, dado que um dos maiores problemas que os alunos têm apontado é a sobrecarga por inúmeras disciplinas. Eu acredito que se a gente soubesse, de fato, fazer um trabalho interdisciplinar de qualidade, isso ajudaria muito. Ana, quer responder? Eu também acredito, isso que a Eide trouxe aí para o debate, a questão é bem pertinente, e para lidar com esse momento, eu acho que a gente teria que ter uma formação aí, que é esse trato mesmo com pessoas, de ter sensibilidade mesmo, né, de lidar com os pais, que a gente só pensa no aluno, né, a gente às vezes não pensa no contexto geral que está envolvido. Joia. Tem mais uma pergunta aqui, Eide, do Vitor. O Vitor pergunta o seguinte: dentro desses pontos positivos e negativos, quais competências emocionais você pode perceber que teve mais ênfase perante a nova organização dessas unidades? Os alunos estão desenvolvendo mais, seria isso? Acho que sim, ou que você deu mais ênfase, não sei. Sim, é o que você falou, Eide. O que eu tenho buscado bastante é a questão de autocontrole, né, e um objetivo é bem dos alunos conseguirem identificar quais recursos eles possuem para lidar com os problemas que eles têm. Então, por exemplo, dos alunos passarem a perceber se, em momentos que eles estão com muita ansiedade, o que funciona para eles? É fazer uma meditação, é fazer um alongamento, por exemplo, que a gente fez um trabalho com a mandala. Então, é bem buscando, assim, ajudar os alunos nesse processo de autoconhecimento, né? E aí, outras habilidades emocionais acabam sendo desenvolvidas também, né? Como autoestima, por exemplo. Então, tem, né, uma série de competências que vêm encadeadas a partir desse foco no autoconhecimento e no autocontrole. Então, o ensino médio, a gente está tendo, né, tem crescido muito esse problema. Então, um dos diagnósticos que a gente está fazendo, os alunos, eles apontam bastante queixas de ordem psicológica. E eu vejo que a disciplina de educação física é uma oportunidade que eles têm para se conhecerem, para dialogarem sobre essas coisas que em outras disciplinas eles não encontram esse espaço. Tá joia. A Mariana está perguntando, Eide, se você tem contato com os pais do aluno para discutir o desenvolvimento dos alunos nas aulas. Não estou tendo contato com os pais, né? O único contato que está havendo é que agora os pais foram incluídos nas salas de aula do Google. Então, eles acompanham lá se os alunos estão fazendo atividades ou não, mas não estamos tendo essa interação ainda. Isso tem sido bastante problemático, porque como foi logo o início do ano, esse é o primeiro ano, então a gente ainda não conhece bem ainda as famílias, e ainda não criamos esses mecanismos de aproximar com a família nesse momento. O professor Wonder está perguntando, partindo do pressuposto que as atividades remotas entram em uma espécie de caminho sem volta, associado à reforma do ensino médio, você acredita que a adesão das aulas remotas poderá ser utilizada pelo governo para aumentar ainda mais o abismo entre as classes com relação ao ensino da educação física, artes e outras disciplinas? Sim, infelizmente, eu acredito que sim, né? É um problema que a gente enfrenta, a gente está vendo pelo Enem, né? Que até então o Enem vai ser mantido, isso é um problema muito sério para o ensino médio, porque a gente vê que tem uma diferença de acesso gritante, e eu acho que isso vai se desdobrar também em outra questão em relação à carga horária dos professores, né? Então, o governo está se movimentando para aumentar a carga horária dos professores, e dessa forma exigir que os professores cumpram, induzir a essa atividade remota, né? Porque como que colocam números tão absurdos de aula, como que o professor vai operacionalizar isso? Então, acho que, de certa forma, eles estão, digamos aí, forçando que a gente trabalhe nesse ensino híbrido, que para aumentar a carga horária vai trabalhar com atividade remota e presencial ao mesmo tempo.
A professora Elisângela está perguntando aqui, um dos exemplos citados foi sobre o uso de aplicativo para a prática de atividade física. Você acha que esses aplicativos contribuem? Poderão substituir o professor? Quando eu sugiro, né, fazer um trabalho sobre os aplicativos, eu não acho que ele substitui o professor e nem é um estímulo, né, ao uso indiscriminado dos aplicativos. Né, o que eu penso que é uma possibilidade é justamente fazer um trabalho de desenvolvimento de pensamento crítico dos alunos em relação ao uso dos aplicativos. Então, por exemplo, se a gente trabalha aqui num curso técnico de informática, até mesmo dos alunos conseguirem avaliar o que esse aplicativo oferece. Então, eu tenho uma ideia que eu estou desenvolvendo, de fazer um trabalho de pesquisa experimental. Eles analisarem o que é o aplicativo, o que ele oferece, experimentarem e fazendo essa análise passo a passo. É para que eles tenham realmente, no final, uma percepção crítica, se isso atende ou não atende, quais são as debilidades desse tipo de programa. Então, não é simplesmente, né, eu tenho muito receio disso, de estimular, não é mostrar que o professor é dispensável e induzir eles a usar aplicativo, não é essa a proposta, não. Eu acho que a sua fala, Eide, faz com que a gente repense, de fato, né, como que os professores, eles percebem a educação física, né? Tem mais uma pergunta aqui, é do Edson. Edson, você é o nosso ex-aluno? Estou trocando de Edson, que você conhece, né? Eu sou péssima. A pergunta é a seguinte. Isso, então Edson é o nosso ex-aluno, muito querido, e ele está perguntando aqui. Qual a relação possível entre o conceito da salutogênese com as tendências pedagógicas da educação física, a exemplo da saúde renovada, e quais as contribuições desse conceito para o contexto atual? A salutogênese, ela é uma teoria que ela busca, assim, que ela nos ajuda a pensar, de fato, em promoção da saúde. Ela tira o foco do que causa doença para o que de fato promove saúde. Então, ela trabalha, né, principalmente com o conceito de recursos em saúde, é onde a gente foca no trabalho pedagógico, né, de quais recursos que as pessoas, aí no caso os alunos, eles têm à disposição na vida deles, como que eles identificam, se eles identificam esses recursos, e como que eles mobilizam esses recursos quando eles precisam, em situações desafiadoras. Então, por exemplo, levando isso para a minha prática, quando a gente trabalha uma atividade de elaboração de mandala, por exemplo, e o aluno experimenta ali um processo de relaxamento, e ele entende que ali, né, se ele estava antes com uma situação de ansiedade, ele conseguiu, né, lidar com aquela situação por meio daquela atividade. Então, com isso, ele percebe que aquela atividade se torna um recurso para a vida dele. Então, a salutogênese traz essa perspectiva de ajudar os alunos a identificar esses recursos, produzir novos recursos e utilizar quando for preciso. Então, ela tem não é um foco só na dimensão física, por exemplo. Então, os recursos podem ser conhecimentos, né, conceitos em relação à saúde. Então, traz uma perspectiva mais ampliada, né, de outros fatores que influenciam aí na saúde do aluno. Então, ela foge um pouquinho, não fica só na parte física, e é essa forma que eu vejo a relação com a parte pedagógica. O Eduardo Freitas está falando que está com saudades, acho que ele também foi seu ex-aluno, e pergunta, será que a nossa educação física, através do meio digital, não vai se tornar uma educação superficial? Porque vejo que as pessoas começaram a se interessar mais por atividades físicas por causa das influências digitais. Bom, eu não acredito que esse meio digital vai predominar, né? Até pela percepção dos alunos que eu estou acompanhando, eles estão reconhecendo e valorizando ainda mais o ensino presencial e reconhecendo todos os limites que tem o ensino nesse meio digital, né? Vejo que ele é uma possibilidade para ampliar o debate,
Então, nas aulas de educação física, a gente pode ampliar bastante na dimensão conceitual, em debates, né, dos aspectos socioculturais. Mas eu não acredito que isso vá, né, virar a totalidade. Se fosse esse o caso, eu concordo, não atenderia todo o nosso conteúdo, todas as possibilidades que nós temos. Mas se isso é parte do ensino, eu entendo que temos possibilidades para qualificar a prática pedagógica em educação física. Tem agora uma pergunta do professor Wonder para você e para a Ana. Pensando que, diante desse momento que vivemos, muitas coisas, né, mudarão no pós-pandemia. Qual a orientação para a melhor formação do futuro professor de educação física, para que o mesmo se adeque às novas necessidades da profissão e da sociedade? Pode ser começar com a Eide? No nível instrumental, eu acho que ficou claro que a gente precisa realmente trabalhar as tecnologias de informação e comunicação, mas eu acho que isso não é tão complexo assim, é uma questão realmente de preparo, porque a gente não teve tempo para isso, né, a gente não era uma situação esperável. Mas eu acredito que incluir o trabalho, a discussão sobre essas tecnologias, incluir, aprofundar a discussão sobre o uso de mídias sociais, porque é crescente, a gente não tem como ignorar isso. E também a questão da interdisciplinaridade, que eu já havia falado, que é um desafio, que eu acho que ela é necessária, e ainda aumentar a dimensão socioafetiva no trato com os conteúdos de educação física. Eu acho que a gente tem muito mais potencial de trabalho do que se concentrar na dimensão física ou na educação física escolar só, na cultura da bola. Acho que a gente tem inúmeras possibilidades para contribuir para a formação do aluno de forma geral, e eu acho que o curso de formação precisa aprofundar mais nisso. Ana? Bom, eu acredito que, além disso tudo, também concordo com a colega, eu acho que a gente tem que colocar profissionais aí sensíveis no mercado de trabalho, que se adequem às situações diversas, né? Nenhuma teoria está dentro de uma caixinha, a gente, às vezes, as teorias, quando a gente chega na prática, ela é bem diferente, teoria é super importante, só que cada lugar vai ter suas individualidades, né? Então eu acredito muito nisso aí. Profissionais que se adequem aí às diversas situações. Acho que... Deixa eu ver se tem mais pergunta. Eu acho que a fala de vocês, né, contribui bastante para a gente perceber que nós não estamos parados, né? A educação física, principalmente a educação física escolar, nós, enquanto profissionais, estamos nos movimentando e buscando as alternativas que são cabíveis, né, para cada realidade e para cada nível de ensino, né? Só para compartilhar com vocês um pouquinho, eu vou falar assim rapidamente da minha experiência, né, aqui no Instituto, que eu estou com a turma de alimentos, os 3 anos de alimentos, né, primeiro, segundo e terceiro ano. Esse ano, né, nós iniciamos um trabalho com planejamento participativo, que já vem, né, numa abordagem da gente estar trazendo o aluno, motivando o aluno para estar próximo, né, para ser ator, para ser componente conosco das aulas, né. As questões não são só mais decididas pelo professor. Então, dentro desse planejamento participativo, nós já damos voz ao aluno, nesse sentido. E, no primeiro ano, também, como no caso de Poços de Caldas, nós estamos com um currículo novo. E nós estamos com uma disciplina integradora, Educação Física e Artes. Então, nós partilhamos, né, eu e a professora Valéria, partilhamos a mesma aula. E o legal foi que, para a construção desse currículo participativo, né, com os nossos alunos do primeiro ano, eles já olharam para nós, tipo, o que essas mulheres loucas estão falando com a gente, né?
porque eles vêm do ensino tradicional, onde essas questões não são nem levantadas, o que o aluno pode aprender na educação física, quais são os seus desejos, e ainda mais trabalhar com 2 disciplinas ao mesmo tempo. Então, também claro que é um desafio. E aí nós iniciamos esse trabalho com um objetivo comum dessa consciência corporal. Como que a educação física e a arte podem juntas, né, trabalhar a consciência corporal desses alunos, né, e por meio de quais conteúdos, aí que vem, né, a grande dificuldade. E esses conteúdos, eles foram elencados pelos nossos alunos, então não fui eu que defini, nem foi a professora Valéria. Os alunos, né, dentro de uma assembleia, eles discutiram, opinaram, e chegamos num seguinte contexto. A educação física ia trabalhar com o conteúdo de esportes alternativos de aventura, e a artes iria trabalhar com fotografia. E aí foi um desafio, né? Sentamos, né, a professora Valéria também é nova no campus, então, assim, sentamos e falamos, e agora, né? O que a gente cria, como que a gente inicia esse processo? No presencial, ele foi muito tranquilo, ele foi muito desafiador, foi muito motivante. Agora, quando nós chegamos, né, tivemos que passar por esse à distância, eu particularmente senti uma quebra, né, por todos os fatores que vocês já elencaram, né, por questões nossas, de professores, o nosso preparo, pelos falta de conhecimento dos alunos, por nós não conhecermos a realidade de cada aluno. Então, tudo isso causou um impacto, né, e está causando ainda um impacto muito grande, eu vejo nesse primeiro ano, né. Mas a gente está buscando, como todo mundo, essa questão de... Esse vai ser um modo de redenção. Gente, tem alguém com o microfone aberto, por favor. E aí a gente está buscando essa reaproximação dos alunos, né? Então, acho que até na fala de vocês, a gente consegue ter elementos para estar buscando essa aproximação, que eu acho isso muito, muito legal, né? Muito salutar para a gente, essa troca mesmo, que a gente vê que a gente não aprende nada sozinho, a gente tem que compartilhar, a gente tem que trabalhar junto, trocar, né? Ninguém é melhor que ninguém. Agora, no segundo e no terceiro ano, eles optaram, nesse primeiro bimestre, né, que a gente está fundando, de trabalhar esportes coletivos. E aí nós trabalhamos com handball. Iniciamos o handball de forma presencial, iniciamos com uma queimada para passar para o handball, toda uma contextualização. E aí os meninos, né, a fala deles para mim foi o seguinte: Ieda, a gente quer aula prática, a gente não quer mais ler, a gente está cansado. Então, assim, são vários fatores que eu fico observando que dificultam, né, essa aproximação com o aluno. E aí a gente cai, eu vejo muito na fala deles, Ieda, a educação física é ótima, mas a gente tem que estudar matemática, a gente tem que estudar a parte técnica, Ieda, não dá texto, pelo amor de Deus, não dá texto, né? Então, de verdade, eu fico olhando para os alunos e fico tentando compreender, né, eles nesse momento, né, e também compreender o nosso papel enquanto professor nesse momento, buscar esse equilíbrio, né, e eu vejo que, não sei, a gente está num caminho, não sei predizer esse tipo de caminho, né, eu sei que nós estamos buscando, né, e essa busca é uma busca por uma questão de uma melhor qualidade de ensino nesse momento, né? Então, eu vejo que o que vai me guiar muito é esse feedback dos alunos, né? Nem a minha questão de eu, enquanto professora, os conteúdos que eu quero passar ou que eu desejo passar, não. Eu vou voltar a fazer de novo um planejamento participativo para eles agora, para esse momento online, né? Eu acho que isso vai guiar melhor o nosso trabalho.
mas concordo plenamente das questões das desigualdades, né, sociais, que são enormes, né, mas mesmo assim, eu fico vendo que nós somos, né, enquanto instituto, uma instituição que tem uma visão social muito positiva nesse auxílio, né, nessa busca por esse auxílio para os nossos estudantes. Eu vejo que o Muzambinho, né, que a gente acompanha, o quanto a direção, nós estamos buscando e correndo atrás para que esses alunos possam ter, de fato, esse acesso ao ensino, que o ensino é para todos, né, então eu fico muito preocupada com essa questão desse acesso, né, e acho que todos nós, né. Tem mais algumas falas aqui. O Tiago estava aqui com a gente, né? Tiago, obrigada pela sua participação. Tiago também é de Poços, né? Diretor lá de Poços. Muito legal você estar aqui com a gente. A gente vê que as nossas escolas, né? Acho que o Instituto como um todo, né? Tem professores excelentes, né? E a gente busca essa qualidade de ensino, acho isso que é fundamental. Tem uma pergunta aqui do Vitor, né? Como você realiza a mediação na perspectiva do planejamento participativo? Vitor, nós fizemos como se fosse uma assembleia, né? A gente, enquanto professor, expus, né, que eu gostaria de trabalhar com esse tipo de planejamento com eles, né, e aí dividi os alunos em grupo, e eles foram, dentro do grupo, eles elencaram os conteúdos que eles queriam estudar, mas não só elencaram, mas o porquê, e por que aquele conteúdo era significativo para eles aprenderem, né. E aí, depois, né, foram 4, 5 grupos, dependendo da turma, e depois eles explicaram, né, cada grupo explicou para a sua turma, para a turma como um todo, o porquê, e aí nós abrimos uma votação, né. Então, foi assim que nós trabalhamos com eles, e as nossas aulas, elas, né, como aqui nós temos vários estagiários, as nossas aulas, elas são pensadas, né, junto com os nossos alunos de estágio. Então, é um processo muito rico, né? É um processo muito dinâmico, que, na verdade, não sou eu, professora, que vou definir muita coisa, né? Somos nós, alunos, vocês, alunos nossos da licenciatura, comigo, junto com os alunos do médio, que vamos fazendo essa construção coletiva desse conhecimento. A gente está partindo muito por aí, né? Antes que eu me esqueça, gente, né, tem 2 recados que a gente precisa dar. Relacionado, deixa eu ver, você utiliza a ideia da proposta da BNCC? Na verdade, nesse primeiro momento, Vitor, eu não pensei na BNCC, sendo muito sincera, né, porque a gente entende que a BNCC ainda não está tão posta, né, tão definida para a gente enquanto ensino médio. Então, nesse momento de planejar, mas eu não levei em conta, mas o que eu vi que o que os alunos queriam aprender estar inserido na BNCC. Então, na verdade, a gente casamos, né, sem ser intenção, mas deu certo, né, vamos colocar nesse sentido. Mas é uma proposta que a gente pode ter, né, de trazer mais próximo da gente a BNCC, com certeza. Então, os meus avisos que eu preciso dar para vocês, gente, né, de novo agradecendo a participação de vocês, né, nós já estamos caminhando aqui para as 9 horas, né, eu vejo que foi muito rico realmente esse debate. Primeiro, amanhã, se estiver errada, por favor, me corrija, nós vamos ter uma outra live com a professora Suzy Oishi. Nós vamos tratar de uma experiência exitosa de uma personal trainer em épocas de pandemia, né? Então, eu acho que vai ser também bem interessante para todo mundo ouvir, né? Como que a gente, como nós da área de educação física, né? Estamos construindo
nos reconstruindo, nos reinventando. Eu acho que é muito, muito interessante. E lembrá-los, né, que na próxima segunda-feira nós voltaremos às nossas aulas, né, aos nossos encontros síncronos com as turmas, né, vamos com um novo planejamento, com toda essas questões, né, que foram levantadas, né, para a gente durante esse período, né. Acho que está todo mundo colocando que foi muito bom, muito rico, né, obrigada também aos intercambistas que participaram, os meninos, né, da Colômbia e do Peru que estão aqui com a gente, espero também que tenha sido super rico, né. Esse momento, gente, ele é possível por conta do nosso engajamento, né, do engajamento nós enquanto professores e vocês enquanto alunos, né. Se nós não tivéssemos, né, nessa sincronia, nós não conseguiríamos realizar esses encontros, esses debates tão ricos, né, que nós estamos tendo. O Matheus está pedindo para vocês colocarem, por favor, gente, o nome, né, completo, para quem não colocou ainda, por conta das questões de certificado, tá joia? Então, mais uma vez, obrigada pela presença de todos, Eide, um abraço, a gente não vai ter aqui, né, aquele café ou doce de leite que a gente dá no final para os nossos convidados, né, vamos ficar devendo para vocês, né, esse brinde, né, esse mimo que a gente sempre dá, mas com certeza eu acho que vão existir próximas oportunidades para que a gente possa estar junto e, assim, trabalhando em prol, né, da educação física e da questão da educação como um todo, né. Eu acho que essa nossa missão enquanto professores, né, e também enquanto instituição, tá? Desejando para vocês, né, uma boa noite, né, um bom descanso. Hoje, o povo da educação física, nós trabalhamos 3 períodos, né, então está todo mundo morto, né, começamos cedo e todo mundo até agora, né, mas a gente entende que isso faz parte, né, faz parte desse doar, desse crescer, né, e por aí a gente vai. Eide, se quiser deixar um recado final. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de ter essa conversa com vocês. Foi muito bom ouvir um pouco da sua experiência, ouvir a professora Ana Flávia, né, essa troca, ela é sempre muito, muito positiva. Foi também muito bom rever alguns ex-alunos aí, né, no curso de Educação Física, fico muito, muito feliz com isso. Alguns colegas aí do curso de Educação Física, e também agradecer a presença aí do nosso diretor, o Thiago. Então, foi muito bom, só tenho a agradecer e desejar sucesso a todos nós nessa empreitada, que possamos, né, aprender mais e mais com esse novo desafio. Obrigada e um abraço. Aninha, deixar algum recado, querida? Agradecer, Ieda, Eide, pela essa troca. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelos secais, sou muito grata por tudo mesmo, por ter tido professores tão maravilhosos, e eu falo isso para todo mundo, vocês foram essenciais na minha vida e são até hoje, e muito obrigada mesmo, muita saudade de todos. Vou voltar, Wander, já estou no IF de novo, a gente não consegue sair, mas é isso, gratidão e esperança de dias melhores aí para todos nós, viu? Grande beijo e até a próxima. Gente, obrigada aos ex-alunos, né, eu vi aqui o nome do Alex, eu não sei se era o Alex antigo nosso, não sei, eu sou péssima com sobrenome, mas, assim, é muito bom ver, né, essa participação, né, de vocês, os ex-alunos, nossos colegas de profissão, professores, né, nossos, que são professores hoje, né, eu fico muito feliz mesmo, dessa presença e desse prestígio que vocês, né, nos dão com a presença de vocês. Isso significa que, de fato, como a Ana falou, vocês tiveram uma boa formação conosco, tá?